Vou conversar agora com Everton José de Souza Menezes, diretor-presidente da Casa do Caminho, e que nos dá a alegria da sua presença nessa tarde de domingo. Doutor Everton, boa tarde. Boa tarde, Padre Geraldo. Boa tarde a todos os ouvintes. É sempre uma alegria estar aqui, na Rádio Santa Cruz para poder dar algumas informações, principalmente importantes aqui para a nossa sociedade de Pará de Minas. Doutor Everton, como é que está a Casa do Caminho? Explica para o nosso ouvinte o que ela faz, qual é o objetivo, quando foi criada. Fala um pouco para nós, por gentileza, da história da Casa do Caminho aqui em Pará de Minas. Sim, padre. A Associação Abrigo Casa do Caminho, ela foi fundada em 25 de janeiro de 2001, ou seja, já são 13 anos de existência. É um grupo de pessoas que fundaram esta casa com o apoio, é claro, do juiz de direito da infância, no qual se via a necessidade da sociedade de ter um local para acolhimento dessas crianças ou adolescentes que têm seus direitos violados, às vezes negligenciados, como também está descrito no Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse problema é grave aqui em Pará de Minas? A situação da infância e da adolescência, de vulnerabilidade social, de risco social, é grave aqui na cidade? Padre, podemos dizer que sim, mas podemos dizer que, em relação a esse acolhimento institucional no abrigo, ele já está muito bem preparado em não colocar essas crianças no abrigo devido já a um trabalho de rede que acontece aqui na comunidade, dentro da assistência social, da saúde, enfim, uma equipe mesmo que se está movimentando juntamente com o Poder Judiciário para que evite que essas situações sejam levadas para o abrigo, ou seja, situações que podem ser resolvidas com assistente social, com psicólogos e outros profissionais para evitar alguns traumas, além daqueles que já têm nas crianças, de retirar das suas famílias e colocarem num local que ali não tem vínculo afetivo nenhum. Não deve ser um depósito de crianças. Em hipótese alguma, padre, até mesmo está isso descrito no estatuto, é quando já tiver sido esgotada todas as possibilidades para aquela criança que está com seus direitos violados e aí vai ser tentado com a sua família de primeiro grau, de segundo grau, pessoas que têm possibilidade de ficar com essas crianças, até que o Poder Judiciário e outras esferas possam estudar a questão social dessa criança para retornar para suas famílias. Ou seja, o abrigo é a última instância para que essa criança seja levada caso ela esteja com seus direitos violados. Como é que uma criança vai parar no abrigo Casa do Caminho? Primeiramente, a maioria das situações são denúncias junto ao Conselho Tutelar. Os conselheiros vão até o local e vai ser feita uma avaliação desse caso, se de fato esta criança está tendo esses direitos, violados, como eu já disse, e a partir de então, percebendo tudo isso, vai ser feito um primeiro contato com a família, tios, avós, tanto paternos quanto maternos, e se porventura ninguém dessas pessoas aceitarem provisoriamente a guarda dessas crianças ou adolescentes, aí sim, é feito um contato comigo, enquanto responsável do abrigo ou com a coordenação, pedindo autorização para que essa criança ou adolescente seja acolhida, até que o Ministério Público, assim como toda a esfera da justiça, seja comunicada de tal fato e assim começar a fazer todo um estudo para que entender toda essa dinâmica que está acontecendo com aquela criança ou adolescente. Qual é a diferença da Casa do Caminho, do abrigo, para um orfanato? Ótima pergunta, padre. Nesses últimos dias eu tenho respondido muito essa pergunta para algumas pessoas que não sabem que o abrigo Casa do Caminho é um local de acolhimento institucional, como diz no Estatuto da Criança. É uma entidade que desenvolve programa de acolhimento familiar e institucional. E tem alguns princípios, algumas didáticas que precisam ser cumpridas. Então, o abrigo Casa do Caminho de Pará de Minas não é orfanato, ou seja, ali não tem crianças que
exclusivamente 100% delas vai ser adotadas, ou seja, são crianças e adolescentes que têm pai, que têm mãe, que têm família e que a justiça, não somos nós da diretoria, nem funcionários que vamos fazer esse estudo. Nós somos parceiros para poder facilitar esse acolhimento, enquanto a criança ali vai estar tendo todo o carinho, afeto, tudo aquilo que é básico e necessário para também a educação dessa criança, de amor, de respeito, de educação, enquanto existe pessoas que estão fazendo o estudo junto com aqueles pais, ou pai ou sua mãe, para que essa criança possa retornar para suas famílias. Ou seja, quero deixar muito claro que o abrigo, atualmente, até mesmo já adianto, temos 5 crianças e adolescentes acolhidas, que todos têm família. Então, ninguém de que está lá vai ser adotado. Muitas pessoas ligam e têm esse desejo de saber se ali tem crianças para serem adotadas. Não. O abrigo não foi criado para isso. Naturalmente, algumas situações vão levar à adoção devido àquele estudo social, depois aí de 3, 4, até mais meses, depois desse estudo muito apurado, de ter esgotado todas as possibilidades dessa criança retornar para sua família ou alguém que possa ter a guarda provisória dessa criança. Agora, a criança que está lá há mais tempo, tem quanto tempo que ela está lá? Aproximadamente 6 meses, padre. Então quer dizer que não tem ficado tanto tempo assim. Graças a Deus não, ou seja, é um período para a família se adaptar, ajustar algumas coisas. Ou a mãe ou o pai fazer algum tipo de tratamento. Enquanto isso, essa criança está lá e está sendo feito todo esse processo de retomada dessa criança para a sua família. Ressalto que a lei exige que essa criança ou adolescente fique até 2 anos num programa de desenvolvimento como esse, de acolhimento institucional. É claro que às vezes existem casos que podem ficar mais. Aqui em Pará de Minas, durante esse tempo de diretoria que estamos, nunca chegou a esse ponto de ficar até 2 anos. É o tempo necessário para ser feito todos os estudos sociais. Dr. Everton, onde fica a Casa do Caminho aqui em Pará de Minas? As pessoas podem visitar também? Ótima pergunta, padre. Vamos lá. Primeiramente, que o abrigo está localizado na Rua Tenente Júlio Melo Franco, no bairro Vila Maria, e muitas pessoas não entendem, e é preciso dizer isso, que o CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, ela já definiu que o abrigo, ou seja, o local de acolhimento institucional, ele precisa ser como uma casa comum. Ele tem que ter obrigatoriamente todo esse modelo de uma casa, de uma residência, de um lar como a nossa. Então não pode ser aquele local de muros, de paredes altas, como um local um pouco fechado. Por isso a construção do Serra Verde não serviu. Isso, que vamos falar sobre isso. Até onde eu entendi, aquilo ali foi feito para ser a Casa do Caminho. Isso, vamos falar sobre isso sim, padre. Então, está localizado no bairro Vila Maria e provisoriamente, nós estamos numa casa alugada, porque nós estávamos, a sede principal na Rua José Leão, no bairro Vila Maria também, só que as acomodações elas não mais suportam estar tendo esse acolhimento. Então, isso tudo está sendo feito em estudo, conversas com a Justiça, com a Prefeitura, para a gente poder definir isso, mas a gente vai falar ainda sobre isso. E a respeito de visitas, é algo que também tem nos indagado há 3 anos. Pensando, padre, eu sempre gosto de dizer quando eu estou à frente, desde quando estou à frente, se tratando de um local de acolhimento institucional, se tratando de um local de crianças ou adolescentes que têm suas famílias, a gente sempre precisa se perguntar o porquê de visitar o abrigo. Com qual desejo, com qual interesse? Por que nós dizemos isso? Porque já existe um histórico. Tá, mas a família... A família só pode visitar com autorização da justiça após ter feito essa retirada da família. A família não tem a autorização, senão legal, da justiça. Tá, mas como é que vai fazer a reaproximação da criança com a família se a família não pode ir lá assim com facilidade? É algo que sempre nos causou dúvida. Na verdade, a partir do momento que é retirado, já existe a assistente social, a psicóloga e a nossa coordenadora também, ela tem esse papel de começar a fazer todo esse movimento, para que isso seja feito mais rápido. Mas existe toda uma morosidade de processos e de inúmeros processos que nem sempre são prioritários, né? Vamos pensar, hoje é Dia das Mães
e essas crianças não podem ver as suas mães. Estão todas lá no abrigo. Todas estão no E abrigo. nenhuma vai ver a mãe. Nenhuma vai ver a mãe. Né? Então, Pois é, mas por dificuldades com a justiça do caso, de liberação de papel, de burocracia, é isso afinal? eu compreendo que sim, porque talvez algumas situações que já poderiam ter sido priorizadas para esses primeiros contatos, não de voltar para casa, mas esse contato mesmo de vínculo, de reaproximação, ele é demorado. Né? Ele depende de alguns tipos de processos que precisam ser estabelecidos, de tempo, enquanto outras pessoas estão fazendo esses estudos. Né? Então é isso que sempre eu me questiono também, dessa reaproximação e desses estudos, já que Pará de Minas temos uma população muito grande e que existem várias questões de vulnerabilidade social e que muitas vezes não precisam ser retirados das suas famílias. Mas existem casos que a família vai visitar, resolver os problemas da justiça, sim, pode? Sim. Existe um princípio de que precisa esperar alguns certos tempos, né, alguns processos para serem resolvidos, algumas etapas a serem resolvidas. Posteriormente, a família, ou mãe, ou pai, ou alguém da família, vai na vara da infância e da juventude, solicita essa autorização e, naturalmente, dentro daquilo que já está dentro do processo caminhando, é feito visitas de reaproximação. E, às vezes, até mesmo do finais de semana. Sai na sexta-feira e retoma no domingo. Agora, você está preocupado com uma promoção que vai acontecer, um evento beneficente para ajudar o abrigo. Você podia falar um pouquinho sobre ele para mim? Depois a gente retoma aí na conversa com outros assuntos. Que bom, Padre, o senhor deixar esse espaço em primeira mão, já divulgando aqui. Na sexta-feira foi fechado um contrato com o Geraldo Magela, muita gente conhece como Ceguinho, já conhecido até em rede nacional. Ele vai estar fazendo uma apresentação de humor para nós aqui em Pará de Minas, no dia 7 de junho, próximo mês, sábado, às 19 horas, e o local será no Automóvel Clube. Ou seja, aquelas pessoas que querem nos ajudar, que podem nos ajudar, será um show beneficente que todos os recursos financeiros, a renda, será para nos ajudar no abrigo Casa do Caminho e, ao mesmo tempo, poder rir um pouco, poder se divertir, porque é uma boa apresentação para aqueles que já o conhecem, aqueles que não conhecem, será um bom momento. E sabendo que a partir dessa semana nós já vamos começar, e aqui já estou dizendo dessa divulgação, que a gente espera lotar o Automóvel Clube, aproximadamente somente 600 lugares que nós vamos ter disponíveis, e a gente quer encher aquele local e ao mesmo tempo poder disponibilizar um momento bom para a sociedade. Vamos iniciar, nós também queremos fechar um contrato com um artista aqui da cidade para iniciar uma primeira apresentação e posteriormente a apresentação do Geraldo Magela, o Ceguinho. Ou seja, um evento que iniciará às 19 horas com a apresentação de artista de Pará de Minas e às 20 horas, impreterivelmente, a apresentação do Ceguinho para nos ajudar do abrigo.